Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém, igreja? Eu quero saudar a igreja com a paz de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Os nossos irmãos que estão aqui na igreja, também os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal da IEGA também, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Quem aqui crê que Deus está aqui? Amém. Eu também creio de verdade. A palavra de Deus diz, onde dois ou mais se reúnem, em teu nome ali, Ele se faz presente. Ô meu irmão, a paz, tudo bem? Seja bem-vindo. Então eu também creio que Deus está aqui. E esse fato por si só, ele deve gerar em nós muita alegria. Não é verdade? É muita alegria. Imagina, Deus está aqui. Às vezes a gente olha para o lado, vê que o nosso irmão não está aqui, ou os nossos irmãos não estão aqui. E às vezes se a gente olhar muito para o lado, isso começa a trazer uma tristeza no nosso coração, por conta disso. Mas essa tristeza, ela não pode ser maior ou tomar espaço na alegria de saber que Deus está aqui. Às vezes a gente fica mais triste porque o irmão não está aqui, do que alegre porque Deus está aqui. Faz sentido? Então se Deus está aqui, é muito bom. Embora o nosso irmão não esteja aqui. Que é realmente uma grande pena. Mas olha só. Nós estamos aqui. E nós cremos que o nosso Deus também está aqui. Nós estamos na casa de Deus. E nós tivemos a oportunidade agora de louvá-lo, de engrandecê-lo, de exaltá-lo. E nós não podemos, meus amados, nós não podemos condicionar a nossa adoração à quantidade de pessoas. Grandes obras que Jesus fez nessa terra, ele estava com poucas pessoas. Um dos momentos mais sublimes da caminhada de Cristo nessa terra, talvez a Santa Ceia, ele estava com 12 pessoas ali. Então, olha, claro, é bom quando toda a igreja está reunida, mas isso não pode tirar a alegria de estar na presença de Deus. A alegria da presença de Deus deve ser muito maior. A oportunidade que nós temos de estar adorando ao Senhor, agora de nos alimentarmos da palavra dEle, essa alegria, ela tem que ser muito maior. Amém? Até porque nós não sabemos se teremos a oportunidade de adorarmos ao Senhor em um culto de adoração outra vez. Tiago fala que a nossa vida não passa de uma neblina. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós nem sabemos aonde estaremos ou se estaremos aqui. Então eu tenho aprendido a vir à igreja e a viver a igreja. A viver a igreja. A viver tudo o que está acontecendo aqui. A viver o louvor. A viver um momento de oração, intercessão. E receber a oração que o irmão ali foi usado por Deus para entregar para a minha vida, e o irmão, ele abençoou a minha vida, ele pediu para o Senhor abençoar a minha casa, e o irmão, na unção do Espírito Santo, ele foi falando para que Deus pudesse abençoar a vida do meu filho, da minha esposa, do meu trabalho, para que o Senhor pudesse trazer à minha vida a saúde, a prosperidade. É bom demais. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, pelo instrumento que você foi nesta noite, neste lugar. Amém. E é isso que nós devemos viver a cada domingo. Esta alegria, este ambiente de adoração. E aí, meu amado, você pode estar com 2 pessoas, com 3 pessoas. O Senhor, Ele vai agir da mesma forma. E Ele vai se alegrar muito, muito, quando você e eu chegarmos sempre com esta, com esta gana, com esta sede dEle. E aí nós cantamos, que
Ele é a água da vida. Ele, na canção, nós podemos declarar aquele texto que está em João 4, né? Que Jesus então ele responde a samaritano: olha, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele a fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está aqui. Jesus está aqui, disponível. E isso tem que gerar em nós uma satisfação enorme, uma alegria. E aí, na hora do louvor, eu também agradeço a Deus pelo ministério de louvor. Então, Deus entrega as canções, Deus vai usando o ministro. Nada é por acaso. Então, eu estava ali na minha oração, na minha adoração. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso beber de Ti, eu preciso beber dessa água, Senhor. Me dá dessa água, Senhor, porque eu sei que no momento em que eu beber desta água, eu não terei mais sede, será suficiente na minha vida. E eu, através da fé, eu ia bebendo desta água. E esta água nos traz uma satisfação, uma alegria. E é esse o convite que eu faço para a igreja: viver a cada culto o melhor de todos, o mais especial de todos, porque não saberemos se viveremos o próximo. Amém? E óbvio, né? Encorajando os nossos irmãos para que no próximo culto eles possam estar conosco. Mas eu não vou perder a oportunidade de entregar o meu louvor, a minha adoração ao meu Deus, de forma alguma. Amém? E aí, entrando então em um próximo momento do culto, que é o momento de comer agora, se alimentar de uma palavra, de receber uma semente que pode transformar a nossa vida. A semente da palavra de Deus é que transforma a nossa caminhada, é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. E nós vamos ter a oportunidade de receber agora uma semente da palavra de Deus. Então, que eu não seja, que eu possa me libertar de todo eu, de toda a forma humana, e deixar que o Espírito Santo possa me usar aqui, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui comigo hoje, porque juntos nós formamos uma igreja. Eu louvo a Deus por você estar aqui hoje. Eu me alegro pela sua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Mas se estivéssemos somente eu e o Dicão aqui, nesta noite, eu ia ministrar do mesmo jeito, porque eu entendi que este é o meu chamado. E eu não posso condicionar esse chamado a, por exemplo, quantidade de pessoas. Eu simplesmente vou negociar o meu dom. E eu peço que o Espírito Santo possa me usar nesta noite, amém? Em nome de Jesus. E que Ele também possa preparar o seu coração, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela é a melhor. Não porque eu vou ministrar. Primeiro, porque é que vai ser entregue hoje, então ela é a melhor. Segundo, porque ela é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus é a melhor. Toda a palavra de Deus é a melhor. Porque ela vem daqui, ó. Ela vem daqui. Então, eu peço para que realmente o Senhor possa, nesta noite, falar o que Ele tem que falar. Que Ele possa nos trazer respostas, que Ele possa nos orientar, que o Senhor possa mostrar para nós como nós devemos viver, como nós devemos caminhar, como nós devemos levantar amanhã e viver a nossa vida, como nós devemos viver a terça, a quarta, a quinta. Senhor, nos mostra, porque nós não conseguimos sozinhos. O ser humano não tem essa condição. Se não for pelo Espírito Santo, e se não for pelo direcionamento da palavra, nós vamos sofrer. E não somente sofrer, porque o cristão também sofre, mas nós não vamos caminhar, nós não vamos prosseguir. E nós não vamos chegar a viver o plano que Deus tem para cada um de nós. Você crê que Deus tem um plano na sua vida? Ele tem um propósito. Então nada que acontece por acaso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus
e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos viver esse negócio aqui. Vamos viver. Ei, o Senhor está aqui. Levanta essa cabeça. Olha, deixa o teu corpo falar. Deixa Jesus entrar e movimentar você, a sua alma, o teu semblante em nome de Jesus. Amém? Quando você receber uma palavra, dá um amém, dá um glória a Deus aí. Receba isso aí com fé em nome de Jesus. Não seja indiferente à palavra de Deus em nome de Jesus. Aliás, o texto de hoje vai falar sobre indiferença. É um texto que nós já estamos nele, nós estamos grudados nesse texto. Você vai falar assim, mas de novo, Hebreus 12, pastor, de novo. O Senhor me amarrou nesse texto. Ele me prendeu nesse texto. E por mais que eu queira sair dele, eu não consigo. E olha, hoje eu queria sair demais, mas Ele não me permitiu sair desse texto. Ele falou assim, você vai continuar nele. Porque eu prendi você nele. E eu prendi você nele porque eu quero prender a minha igreja nele. Então que realmente o propósito possa se cumprir. E que a semente possa germinar e dar frutos. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, eu entrego esta palavra a Ti, Senhor. Eu entrego esta semente a Ti. Que o Senhor possa cumprir cada propósito, Pai. Abrir os nossos corações. Abrir o nosso entendimento. Fechar, Senhor Deus, os nossos ouvidos para o mundo. Ou para tudo aquilo que possa atrapalhar ou roubar esta semente. Pai, eu não permito em nome de Jesus. Ela vai entrar. Ela vai germinar. Ela vai dar frutos em nome de Jesus, Pai. Para isso, Espírito Santo, vem atuar, Senhor Deus, através da minha vida, em nome de Jesus, amém? Olha só, vamos ler então, rapidinho, quem tem a sua Bíblia aí, abra ela lá em Hebreus 12, acompanha na sua Bíblia, se você quiser fazer anotações, anota, rabisca, conversa com a tua Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Diz assim então, um texto que nós já conhecemos, mas hoje nós vamos pegar a segunda parte do texto, amém? Vamos ler o texto completo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos. Qual palavra? Está aqui. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E no verso 2, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. O texto, ele é autoexplicativo. Poderíamos
chamar o ministério de louvor, cantar a última música e ir embora. Mas Deus, Ele falou um pouquinho comigo, eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo acerca deste texto, amém? Olha só, o texto de Hebreus 12, e nós já falamos muito sobre isso, ele relaciona a nossa vida a uma corrida de obstáculos. E aí então o autor ele vem nos dizendo como nós devemos correr, ou seja, como nós devemos viver. Então é uma aula de vida. E neste trecho, mostrando características de Deus. E na nossa vida, como Deus vai agir. Para nos disciplinar. E por que Ele nos disciplina? Amém? Versículo 1 e 2, nós já falamos. Vamos prosseguir hoje a partir do versículo 3. Que diz então: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, imagina uma corrida de obstáculos, é a nossa vida. E qual corrida que a pessoa não se cansa? Não é verdade? Toda corrida, o atleta, ele se cansa. Imagina quem não está preparado para correr. Vai se cansar mais ainda. Por isso, nós falamos muito de preparação. O atleta se prepara. O atleta abre mão de muitas coisas para fazer parte de uma corrida. Para conquistar uma medalha ou uma coroa que perece. A palavra diz, nós o fazemos para conquistar algo que não perece, algo que dura para sempre. Ou seja, nós corremos de uma forma que vamos conquistar algo que não perece, uma coroa imperecível, que não acaba, a coroa da vida eterna. Amém? Isso já ficou muito claro, nós já batemos nesta tecla, estamos pregando de novo hoje, porque isso deve ser pregado, alicerçado dentro de nós. Amém. E aí no verso 3, então, ele diz assim: nesta corrida, nesta vida que você está vivendo, dia após dia, pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos então pensar em Cristo, que suportou tantas coisas, tantas oposições na sua vida, ao ponto de derramar o próprio sangue. Na palavra de Deus, ali em Lucas 22, 44, diz que o Senhor Jesus no Getsemane, ele se destacou, ele se distanciou para orar, e ali ele estava tão angustiado, que saiu sangue do seu corpo. Seu suor era de sangue. Nós não passamos por nada parecido. Então o autor está dizendo assim, olha, na tua caminhada, na tua corrida, você deve olhar para Ele. Você deve se lembrar dEle. E olha que coisa maravilhosa no verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem. Ou seja, nós devemos pensar antes de nos cansarmos. Mas nós como seres humanos, sempre olhamos para Cristo quando já estamos quase mortos. Tão cansados, tão desanimados por várias situações da corrida, que aí quando já estamos ali quase morrendo, desfalecendo, deixa eu olhar para Cristo. Olho, elevo os meus olhos para o monte e pergunto de onde vem o socorro. Salmo 103, o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas eu já estou morto quase. O autor está dizendo, pensa antes, para que não se cansem nem desanimem. Pensem antes. Então nós devemos antecipar, pensar mais em Cristo, viver mais Cristo, estar mais com Cristo, antes de nos cansarmos. E aí pensa, olha para Ele, viva Cristo. Isso foi pregado na terça-feira, quem participou do estudo bíblico sabe do que eu estou dizendo. Conhecer a Cristo, viver Cristo, estar com Cristo, é o que o autor está dizendo. Pense nele, conheça Ele, olha para Ele, para que não se cansem nem desanimem. Então, antes de parar,
temos que estar olhando para Cristo. E não esperar a casa cair para começar a olhar para Ele. Então é uma antecipação, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Antecipe-se, esteja mais com Ele, viva mais Cristo, para que não se cansem nem desanimem. E aí ele fala no versículo 4 que nessa luta do pecado, ou seja, na luta do pecado da nossa corrida, é uma corrida que vai ter luta, obstáculos, dificuldades. O pecado que está em nós, e também não só o pecado, né? Porque o Paulo diz que nós devemos abandonar as coisas que atrapalham e o pecado que nos envolve. Então, olha, na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos ao ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, persevera. Você é forte. Você ainda tem muita força dentro de você. Então, o autor está falando de perseverança. Antecipe-se. Esteja alicerçado com Cristo. Não espera para buscar Ele quando tudo estiver errado. Esteja buscando Ele, né, diariamente. Tenha uma vida alicerçada com Ele, para não se cansar e não se desanimar. E, na luta contra o pecado, existe mais força. Você é mais forte do que você imagina. Amém? Olhando para Cristo, que derramou o próprio sangue na sua oposição. E aí no verso 6, aí começa. Porque o autor diz assim, olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. E aí eu fiquei imaginando, olha, ele está fazendo uma pergunta, né? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Mas não existe uma interrogação ali, é uma afirmação. O autor de Hebreus, quando ele escreve aos judeus, ele está afirmando, olha, vocês se esqueceram de uma palavra de ânimo que o Senhor dirige aos seus filhos. Essa palavra foi dita lá, escrita lá em Provérbios. Lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 11, a mesma palavra. O autor está dizendo, existe uma palavra de ânimo, e vocês se esqueceram dela. Então ele está lembrando os filhos de Deus, que existe uma palavra de ânimo do Senhor para os seus filhos. Qual palavra é essa? Meu filho. Imaginem o pai falando com você agora. E ele diz para você agora, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa é a palavra que o autor de Hebreus faz os judeus se lembrarem, afirmando que eles já haviam se esquecido. E ela está aqui, para nós. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por isso eu resisti a essa palavra. Por isso eu queria fugir dela. Porque é uma palavra que fala de repreensão, é uma palavra que fala de disciplina, é uma palavra que fala de correção, é uma palavra que fala de castigo. E aí no verso 7, ele diz, suportem as dificuldades. Suportem, aguentem, perseverem, não desistam. Por quê? As dificuldades servem como uma disciplina do Senhor. Então, cada barreira da corrida de obstáculos é permitida por Deus como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E aí eu tive que lembrar do meu papai. Porque aqui ele faz uma analogia com o pai que nós conhecemos e vemos, aliás. É mais fácil de entender, né? Porque ele fala assim, olha, se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Olha o verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos.
quanto mais devemos respeitar e submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Olha só, mais uma analogia aqui, mais uma comparação. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Tá bom, disciplinei, ok. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha só, disciplina gera santidade. Grava isso. Disciplina gera santidade. Disciplina gera santidade. Por isso, Deus como Pai, Ele vai nos disciplinar. Por isso, Deus como Pai, vai nos colocar em situações difíceis. E nós não podemos desprezar. Não podemos desprezar. É o que o autor está falando. Está sendo disciplinado, é por amor. E aí, mais uma vez, eu tive que lembrar, e eu vou compartilhar com a igreja, tudo aquilo que eu comecei a lembrar quando eu era disciplinado pelo meu pai e pela minha mãe. Porque aí eu vou colocar pai e mãe junto como um. Engraçado, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui viveram aquilo que eu vivi. É de ser muito disciplinado. De correção mesmo. Estou falando de vara da correção. Mas isso não me fez um homem frustrado. Muito menos depressivo. Pelo contrário. Hoje, fazendo uma análise, isso me enche de amor. Por quê? Eu nunca fui disciplinado pela minha mãe, porque ela chegava e falava assim: você vai ser disciplinado, porque eu cheguei aqui, e você terminou a sua lição, e você adiantou o almoço, e você limpou a casa. Já! Ela mandava eu ir lá para o banheiro. Já para o banheiro. Porque você vai ser disciplinado. Você vai ser disciplinado porque você fez tudo aquilo que eu mandei você fazer. E mais que isso, você fez além do que você deveria fazer. Você vai ser disciplinado porque a primeira vez que eu chamei você para entrar, você veio e não só entrou, você foi direto tomar o seu banho. E você tomou um banho muito rápido, que nem precisou eu chamar você, ou desligar a energia. Por isso, você vai ser castigado. Nunca. Eu sempre fui disciplinado porque eu merecia ser disciplinado. E tudo isso era para me fazer uma pessoa melhor. Era para me fazer uma pessoa melhor. Então, hoje eu olho para a disciplina dos meus pais, e primeiro, eu reconheço que eu merecia. E aí eu fui olhar para a palavra, lá em Romanos diz: todos pecaram. Todos pecaram. Ou seja, nós sempre seremos disciplinados por Deus. Não tem ninguém perfeito. A disciplina, ela vai fazer parte da nossa caminhada, meu amado. E o Senhor está nos dizendo hoje aqui: não despreze a disciplina. Não despreze. Olha só. A palavra diz em João, no capítulo 1, que todos aqueles que receberam Jesus foram chamados filhos de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus foram chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Legítimo. Deus vai te disciplinar. Porque se Ele não te disciplinar, é porque você não é filho. A partir do momento que nós entendemos quem é Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecendo, está lá em João no capítulo 1, eu vou ler, 12, João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, se você recebeu o Senhor Jesus, se você creu em Jesus, você é filho. E como filho de Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele vai te disciplinar, e Ele vai também me disciplinar. Fato. Por amor, e como nós lemos aí em Hebreus, mais que isso. Por quê? Porque disciplina gera santidade.
Disciplina gera santidade. Olha o versículo 14 de Hebreus capítulo 12. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos disciplina, porque a disciplina leva à santidade, e a santidade nos leva ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe o que Deus quer? Nos ver. Deus quer nos ver. Por isso, Ele nos disciplina. Por isso, Ele nos corrige. Por isso, Ele nos repreende. Porque Ele quer nos levar a um nível de separação deste mundo. Porque nós somos filhos. E a santificação nos leva a Ele. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Dito isso, eu quero agora trazer rapidamente 2 exemplos. Um exemplo é da autodisciplina. 1 Coríntios, no capítulo 9, nós já lemos esse texto. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz, nós já lemos esse texto, porque ele também fala da corrida. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha só o verso 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, nem luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe o que é isso aqui? Autodisciplina. Autodisciplina. Ele não está aguardando a disciplina de Deus, ele está se autodisciplinando. Eu não corro de qualquer jeito, eu não vivo de qualquer jeito, eu não sou mais um andarilho, eu não ando de qualquer jeito. Agora, o que eu faço? Eu ando com estratégia. Agora, essa luta, eu não luto sem alvo, eu não luto como quem esmurra o ar. Então, eu esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, eu me autodisciplino para entrar no plano e na vontade do Senhor. Olha só, agora sim, dito isso, eu vou falar de um exemplo. Asaf, Salmo no capítulo 73, vai nos contar a história de um homem chamado Asaf, um homem que estava saindo dos caminhos do Senhor. Nós vamos ler rapidamente Salmo 73, diz assim no verso 1, certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Asaf dizendo que ele quase tropeçou. Olha só, os pés de Asaf quase tropeçaram, por quê? Porque ele começou a olhar para os ímpios, enxergar a prosperidade dos ímpios, e ele começou a desviar os seus olhos do Senhor, e ele começou a ver que os ímpios prosperavam, que os ímpios não ficavam doentes, que os ímpios viviam bem, comiam bem, e ele começou a desviar os olhos do Senhor. Versículo 14, do capítulo 73, 16, versículo 16. Asaf dizendo, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Asaf, então, ele vai para o santuário, e ali, como se o Senhor abrisse os olhos dele, ele começou a compreender, e ele viu qual era o destino dos ímpios. E aí, quando ele entra no templo do Senhor, autodisciplina. Não diz aqui que Deus foi buscar Asaf
Não diz aqui que Deus pegou Asaf e trouxe ele à força, não. Asaf então estava escorregando, porque ele estava olhando a prosperidade dos ímpios, estava se afastando do Senhor, até que ele entra no santuário e ele então compreende o destino dos ímpios. E aí no verso 18, certamente os põe em terreno escorregadio e fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. E aí no verso 25, Asaf diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 27, os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Ou seja, Asaf volta para o pai. Percebe que estava desviando-se, volta para o papai, e no santuário, como se Deus abrisse os olhos dele, ele percebe aonde ele estava, o caminho ruim, os pensamentos ruins. Nossa, eu estava pensando tudo errado. Eu estava olhando de forma errada. Hoje eu compreendi. Como se o Senhor abrisse os seus olhos. Então Asaf volta para o pai. Autodisciplina. Agora eu quero pegar no exemplo 2. Lucas no capítulo 15. Vamos lá. Exemplo 1 de alguém que voltou, entendeu, se autodisciplinou e voltou. Lucas 15, 11. Todos nós conhecemos esta passagem. É a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Diz assim no verso 11, Jesus continuou então esta parábola, né? Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Agora olha só. Nem todos aqui são pais, mas todos aqui já foram e são, ou já foram filhos. São filhos. E eu, toda vez que eu fui disciplinado, é porque eu fui irresponsável. Não sei se com você foi igual, mas na minha vida, toda vez foi por conta da minha irresponsabilidade. E o filho mais novo aqui, da mesma forma, ele vive irresponsavelmente. Viveu irresponsavelmente. Diz assim no verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Necessidade. Dificuldade. Disciplina. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Necessidade, tribulação, disciplina. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Perrengue, necessidade, tribulação, disciplina. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho voltou para o papai. Ambos voltaram para o papai.
Asaf voltou para o pai, o filho perdido também voltou para o pai, e ambos, então, o pai os abraçou, e os acolheu, e os recebeu. Mas a diferença é que um deles teve que passar pela disciplina. Um deles teve que passar pela necessidade, um deles teve que viver tudo aquilo que ele viveu, para que ele pudesse então ser disciplinado, para que ele pudesse então entender que ele devia voltar para os braços do seu papai. E ele voltou. Lá em João 10, Jesus fala que ele é o pastor das ovelhas. E tem um outro texto que Jesus diz que o pastor, ele deixa as 99 e ele vai buscar a ovelha perdida. O pastor tem 100 ovelhas, uma está perdida. Então ele vai buscar esta perdida e deixa as 99. E quando ele então encontra essa perdida, ele se enche de alegria. Não adianta. A partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Ele pode pôr na disciplina, pode demorar, mas ele vai resgatar o seu filho. Então a atenção que Deus me fez aqui, compreender e trazer a atenção, é para termos o quê? Uma autodisciplina, para nos anteciparmos. Porque óbvio, se nós nos desviarmos do caminho do Senhor, Deus não vai nos perder. O pastor não vai perder a ovelha. Ele vai, obviamente, buscar esta ovelha de volta, mas se for necessário disciplinar, ele vai disciplinar. Ele vai permitir. Ele vai permitir. Por quê? Porque isso vai gerar o quê? Santidade. Isso vai gerar casca. Isso vai fortalecer a vida do cristão. E o que Deus me fez chamar a atenção da igreja hoje é olhar para o que Paulo disse. Olha, eu não corro de qualquer jeito mais. Então agora, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu sei aonde eu estou. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sou filho de Deus. E então eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para me autodisciplinar. O que falta muitas vezes na vida do cristão é a disciplina. Principalmente a autodisciplina. O que nós conseguimos fazer hoje com excelência sem disciplina? Pensa na sua vida profissional. E eu sei que aqui tem vários excelentes profissionais. Você consegue o sucesso sem a disciplina? Não dá. Então o que Deus está nos dizendo hoje é que Ele, se for necessário, Ele vai nos disciplinar. Se for necessário, Ele vai nos repreender. E mais que isso, nós não podemos desprezar a disciplina dEle. Por quê? Porque Ele é Pai. E todo pai que ama o seu filho, Ele corrige. Então, sabe aquela história de filho mimimi? Ai, meu pai, só me põe de castigo. Ai, não sei o que lá, tirou meu celular. Ai, não sei o que lá. Sem mimimi. Na filiação com Deus. Senhor, estou entendendo, Pai. Primeiro porque eu mereço. Eu mereço. Segundo, é porque eu sou filho legítimo. Porque se eu não estivesse passando por isso, é porque eu não seria filho. Então, se você está passando por algo difícil, entenda isso como uma disciplina do Senhor. Entenda o que Deus quer falar com você. Entenda o que deve ser mudado na sua vida e mude. Meu amado, a palavra diz que todos pecaram, mas nós não podemos viver a nossa vida no pecado. Deus está nos dizendo hoje que nós devemos abandonar o pecado. Nós devemos nos autodisciplinar. Nós devemos nos esforçar para ter uma leitura diária da palavra. Vai dizer que é fácil. Vai dizer que é fácil. Quantas vezes você se propôs
a levantar 6 da manhã para orar e ler a palavra. E você não conseguiu. Várias. Várias. Talvez você não. Porque eu não gosto de generalizar. Sabe, mas nós não, falo por mim. Tá? Mas se você, como eu, que tem muita dificuldade, não tem outro caminho senão o seu da autodisciplina. Vai ter que se esforçar. Só assim nós vamos crescer. Porque a santidade também é crescimento. A santidade vem depois da regeneração. Primeiro eu sou regenerado, eu nasci de novo. Aí depois que eu nasci de novo, eu vou crescendo. E Deus vai me santificando na minha vida. Até chegar à estatura de varão perfeito nesta vida. Não sei. Mas não tem ninguém perfeito. Então, é só no último dia. Deus está falando sobre o último dia aqui. Deus está falando sobre o fim dos tempos. Deus está falando sobre tantas coisas. E agora Ele fala sobre o quê? Preparação. Se prepara, meu amigo, para a próxima barreira. Se prepara para a próxima barreira. Se prepara para o próximo obstáculo. Olha para Jesus hoje. Não espera para olhar para Jesus quando a casa cair. Não espera para olhar para Jesus quando estiver muito cansado. Olha para Ele agora. Lembra de tudo aquilo que Ele suportou. E mais que isso, lembra que Ele está contigo. Ele está comigo. Essa é a nossa caminhada espiritual. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Olha, essa caminhada não é fácil. Se venderam um cristianismo fácil, venderam errado. Mostra aqui na palavra. Mostra na palavra. Aonde está essa facilidade? A palavra nos mostra: esforce-se. Persevera. Não desista. Se alegra na dificuldade. Você vai ser disciplinado. Estão vendendo um evangelho aí falso. Falso. É o evangelho das bênçãos materiais. Não vai nessa não, meu amado. Não vai nessa não. Isso pode desviar o seu foco, tirar o teu olhar de Cristo. Essa que é a verdade. Mas Ele pode dar? Claro que Ele pode dar, mas pode tirar. Da mesma forma que Ele pode dar, Ele pode tirar. Para disciplinar. A disciplina vai chegar de qualquer jeito. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós necessitamos de disciplina. Porque só ela nos leva à santificação. Só a disciplina nos separa deste mundo que está aí fora. Só a disciplina nos faz homens cristãos, mulheres cristãs. Só a disciplina divide homens de meninos na fé. Só a disciplina. Por isso nós não devemos desprezá-la, entendê-la, vivê-la e antecipar a autodisciplina. Então, amanhã é uma página em branco na nossa vida. Amanhã é um novo dia. Amanhã está tudo em branco. Então, se nós não conseguimos até ontem, amanhã nós podemos conseguir. Mas com muito esforço. É muito esforço. E mais que isso, meu amado, e já estamos terminando, muita convicção da necessidade de se autodisciplinar. Olha, não dependa de mim para isso não, pelo amor de Deus. Aí é com você. Aí é com você. Cada um tem que fazer a sua parte. Talvez o que eu posso contribuir, eu já esteja contribuindo agora. Entregando este recado. Entregando esta palavra. Agora, é com você. A força para abandonar algum pecado é com você, na força do Espírito Santo. Na força do Senhor. A autodisciplina para você estar aqui no próximo domingo é com você. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ir buscar você e trazer a força. Não. Eu não posso forçar você a abandonar algo. Eu não consigo. Também. Só o Senhor tem poder para isso.
Então, pensa na autodisciplina, além da disciplina. Amém? Então nós citamos aqui o Asaf, que viu, percebeu, foi para o templo, abriu os olhos espirituais, opa, agora entendi, estava me desviando, firmei no Pai. Filho pródigo sofreu, perdeu. Eu preciso voltar para o papai. Voltou, o pai abraçou. Mas permitiu. Colocou na situação difícil. Porque talvez só assim aquele menino voltaria para o pai. Se Deus não permitisse que toda a riqueza se acabasse, ele iria viver a vida dele inteira na irresponsabilidade. E ele não ia ver o Senhor. Ele não ia ver mais o seu pai. Amém? Então no final, vai valer a pena. Amém? Olha só, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é filho legítimo. Nada vai separar você do amor de Deus. Mas se precisar, Ele vai te corrigir. Ele vai te disciplinar. Por amor. E não adianta abandonar Deus. Eu vou abandonar esse Deus. Igual a mulher de Jó falou para ele, abandona esse Deus e morre. Aí Jó, não, minha querida, não é assim. Eu não vou desprezar tudo aquilo que Deus está fazendo comigo. Até porque Jó também não era perfeito. E ele viu no final aquilo que Deus tinha que fazer na vida dele. E Deus fez. E no final, ele teve encontro com o Pai. Amém? Eu quero só ler mais uma vez aqui. O versículo 11. Não precisa colocar. Eu vou ler aqui. De Hebreus 12. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. De fato. Ninguém é disciplinado e sai lá, delícia, glória a Deus. Não, claro que não. Deus sabe disso. Mas sim de tristeza. É permitido. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Deu para entender? Vai produzir fruto de justiça, vai fazer você mais justo, justificado. E mais que isso, paz. Olha só isso, fruto de paz, para aqueles que forem exercitados. Disciplina é exercício. Amém? Olha só, estamos falando de corrida espiritual. E eu quero que você olhe essa imagem aqui. O que você enxerga nessa imagem? Pensa aí, olha bem. O que você vê? Porque agora nós vamos voltar para a corrida, de Hebreus 12. Porque tudo isso está falando da corrida. É a disciplina na nossa vida, na nossa corrida, são os obstáculos. Nós devemos correr de uma forma específica. Hebreus 12, no versículo 1 diz, olha, olhando para o Senhor Jesus, abandonando o pecado, as coisas que atrapalham. O que você enxerga nessa foto? Pensa aí. Será que tem técnica? Olha só. Olha como está a mão. Olha aqui, o ângulo. Existe técnica nessa foto? Pode passar. Foco. Nós lemos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Não adianta correr sem foco. Qual é o seu foco? Para onde você está olhando? Aonde você vai chegar? Nós estamos falando da sua vida, da minha vida. Não estamos falando de um trabalho, de um projeto. É de vida. Foco. Próximo. Força.
A palavra diz lá em Mateus 11:12 que não, esquece. O reino do céu é tomado com força. E os que usam da força se apoderam do reino. E o terceiro, estratégia. Não corro mais como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurrar, mas eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, eu não vou viver mais de qualquer jeito, eu tenho que ter o quê? Estratégia. Técnicas. Estratégia, está tudo aqui, ó. Olha para cá. Pode buscar na palavra de Deus. Se não quer buscar comigo, busca na palavra. Está procurando de respostas? Vai na palavra de Deus. Ela vai te dar respostas. A palavra de Deus tem nos dado estratégias para vivermos. Olha, não entra aqui não. Olha, não faz isso. Olha, não abandona a igreja. Não abandona os seus irmãos. Vive uma vida de oração, de propósito, de jejum. Olha os seus dons. Tudo isso são estratégias. Por último, nada disso se consegue sem a disciplina. Nada disso se consegue sem disciplina. Então, meu amado, o convite de hoje é para vivermos uma vida espiritual disciplinada. Ou seja, se eu sei a importância que essa igreja tem na minha vida, eu só vou faltar, mas se não der mesmo, eu vou me autodisciplinar, eu vou tirar tudo da frente, eu vou tirar qualquer compromisso. Por quê? Porque eu sei a importância daquela igreja na minha vida, eu sei a importância que eu tenho naquele ministério, eu sei a importância que eu tenho como um membro daquele lugar. Então eu vou me autodisciplinar e eu não vou mais faltar por qualquer motivo. Eu sei a importância que a palavra de Deus tem na minha vida, porque ela tem me dado estratégias. Eu vou me autodisciplinar. Eu vou buscar respostas na palavra. Eu vou ler essa palavra todo dia. Eu vou comer essa palavra. Eu vou trocar as coisas que eu tenho feito, que não tem me levado a lugar nenhum, pela palavra de Deus. Tem tantas coisas que têm roubado o meu tempo, horas da minha vida. E o manual está lá, prontinho, para eu pegar e para eu comer ele. A palavra de Deus é alimento e eu não tenho me alimentado dela. Eu preciso me autodisciplinar, porque eu preciso de estratégia para vencer a minha vida. Eu preciso de estratégia para vencer o próximo obstáculo, porque ele vai chegar, e se eu não tiver estratégia, eu vou cair. Qualquer obstáculo eu posso cair, se eu não estiver preparado. E o Gu tem pregado já há alguns domingos. O tempo é hoje. Os sinais estão aí. A tribulação, como ele mesmo disse, passaremos pela grande, não passaremos? Será no meio? O que interessa? A tribulação está aí, meu amado. O perrengue está aí. O perrengue está quando chegar em casa. A tribulação está amanhã. O diabo vai se levantar no teu trabalho. A tentação vai aparecer para você amanhã, hoje mesmo. Está achando que há grande tribulação? Vai esperar a grande tribulação? A tribulação está na porta. O pecado está me envolvendo. Eu estou preocupado se é no meio, se é depois, se é no começo. Então, meu amado, o tempo é hoje. Neblina, amanhã não sei nem se eu vou estar vivo. Então, além da disciplina, o que eu venho a dizer agora, para encerrar, é: arrependam-se. E recomeça. Olha para Asaf, meu amado.
Eu estava olhando, e olha, eu vivi o que Asaf viveu. E se vacilar, estou vivendo até hoje. Olhando para a prosperidade do ímpio. E do justo também. Ah, Senhor. E eu aqui? Eu estou vivendo isso. Aí eu olho para a palavra e ela me disciplina. O Senhor me põe no perrengue. Eu falo, Senhor, me perdoa. Onde? Aqui. Aqui nesse lugar. Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Eu vim aqui na tua igreja hoje para pedir perdão para o Senhor. Porque eu estava como Asaf, olhando a prosperidade do ímpio. E enquanto eu olhava para a prosperidade do ímpio, eu me afastava do Senhor. Fato. Me afastava de Deus. Sem vontade, sem ânimo para pregar, sem ânimo para orar, sem ânimo para ligar para o irmão, sem ânimo para mandar uma mensagem. Quem recebia a mensagem minha sabe disso. O tempo que faz já que eu não mando mensagem. Por quê? Porque eu não sou perfeito. E eu ouso dizer que de quem está aqui eu sou o mais imperfeito de todos. Mas eu estou entendendo o que Deus tem para mim. E o que eu tenho que fazer é ter humildade para reconhecer e me arrepender. Pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para os meus irmãos, dizer que eu preciso de ajuda, que você precisa caminhar comigo, senão estou perdido. Mas também dizer que o meu Deus que está aqui, Ele recebe o meu perdão. E Ele coloca uma paz no meu coração, porque também a disciplina gera paz. A disciplina gera santidade e a disciplina gera justiça. Então eu não posso ser crente mimimi. Senhor, é porque comigo é. Ei, para de ser cristão mimimi, rapaz. Levanta a cabeça, sacode a poeira, vai andar. Você tem um ministério, você tem um propósito, rapaz. É o que o meu pai falaria para mim. Levanta a tua cabeça, rapaz. Para de chorar. Já deu a hora de chorar. Agora levanta, sacode a poeira e vai viver o teu chamado, rapaz. Vai ficar agora mimimi com 45 anos nas costas? Olha aí o que você está falando de errado. Abandona o teu pecado. Se autodisciplina. Vem para mim que eu estou aqui. E ponto final. E aí você vai começar a colher fruto de santidade, fruto de justiça, fruto de paz. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu recebo em nome de Jesus. E eu não consegui correr dessa palavra. Deus me amarrou nela. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu tenho certeza hoje que eu sou filho legítimo. Legítimo. E lá no último dia, no dia do Senhor, no grande dia, eu vou dar um abraço no Senhor. E eu vou agradecer. Hoje eu me sinto envergonhado. Lógico. Quando eu aprontava com meu pai, a mesma coisa, ficava lá envergonhado, morrendo de vergonha. Lógico. O pecado nos envergonha. É isso que o diabo quer, nos envergonhar, nos humilhar, fazer a gente desistir de Deus, desistir da igreja, desistir dos irmãos, desistir do ministério, desistir da obra, desistir do plano dele. Ele fica lá dando risada na minha cara, da nossa cara, quando a gente faz isso. Mas a gente tem que dar um tapa na cara dele. Primeiro com arrependimento. Depois, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. E amanhã eu começo, Pai. Amanhã eu começo um novo propósito. Eu não vou desistir não, Senhor. Eu vou perseverar. Vou tentar de novo. Eu vou levantar de novo. Eu vou caminhar de novo. Se for necessário, eu peço perdão. Eu tenho que pedir perdão? Peço, eu vou lá pedir. Eu vou me humilhar? Vou. Eu vou dar um passo para trás? Eu vou dar um passo para trás, mas eu vou recomeçar, Senhor. Amém? Aleluia.